Câncer, Câncer, bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Letícia, esse é o canal de Afrodite Freia Tarô. E a leitura de hoje é para vocês, cancerianos. Câncer, Sol, Lua, Ascendente, Vênus ou Júpiter. Se esse for o teu caso, fica aqui no vídeo comigo e assiste até o final. Lá no final do vídeo, não vão embora, porque eu sempre faço mais uma jogada de runas, tá? Então, lá no final do vídeo, um jogo de runas para vocês, cancerianos, para complementar a leitura. As leituras são atemporais, não importa quando eu estiver aqui jogando, importa quando vocês chegarem aqui no vídeo. É nesse dia que a espiritualidade quer conversar e passar uma mensagem importante para cada um de vocês. Tá bom? Assistam também os outros signos fortes do mapa de vocês. Eu deixo as playlists sempre aqui embaixo. E caso você esteja lidando com alguém de câncer, pode ser que a leitura seja espelhada e eu esteja falando diretamente contigo aqui nessa leitura. Então, fica ligado, de olho bem aberto e vamos lá. Eu vou iniciar o jogo de vocês hoje, então, com o tarô do amor e das almas gêmeas da Mônica Bonfilho. Vamos ver que arcano maior cai aqui para nós. Depois a gente troca o tarô e no final do jogo, como vocês já sabem, vamos pegar umas runas. O que a gente tem aqui? Ó, a força. Já começamos com a força. Câncer. O que mais para câncer? O que essa força está exigindo dos cancerianos? A sacerdotisa, que é uma carta extremamente canceriana, é uma carta regida pela lua, então tem a ver muito com os cancerianos. E também porque ela traz toda aquela emotividade, né? E a lua, ela fala da nossa mãe universal. E é muito interessante, porque tem muito a ver com o signo de câncer, porque tem essa questão da maternidade. O que mais? Câncer. O que mais que a gente tem aqui? Os namorados. E fala em dúvidas e escolhas, né? Câncer. A força sacerdotisa. Os namorados no final, no fundo do baralho, a estrela. Tá? Então, bom, eu sinto aqui que talvez alguém aí esteja nesse momento passando por um processo interno de pode ser representado por uma dúvida, tá? Porque os namorados às vezes representam uma dúvida, representam uma escolha e tal. E com essa sacerdotisa aqui antecedendo a carta dos namorados, eu posso imaginar para vocês, junto com a carta da estrela, que é basicamente uma carta kármica dentro dos arcanos maiores do tarô, e aqui está me falando que esta dúvida, então, ela tem a ver com... Como é que eu vou explicar isso? Com o tempo, o processo de amadurecimento que, pela própria existência, pela própria natureza de vocês estão passando nesse momento. Em outras palavras, vocês passando por um processo de amadurecimento, tá? E esse amadurecimento daí vocês adaptem, né? Pode ser uma questão muito concreta, pode ser até inclusive o amadurecimento de uma ideia de se fazer algo novo, pode ser até profissional, mas por que eu tô falando em amadurecimento, tá? Por causa principalmente da carta da sacerdotisa, que fala de uma vontade interior. Junto com a força, me parece que essa vontade interior que vocês têm de fazer alguma coisa diferente ou nova, ou mesmo dentro da mesma senda, mas vista com outro olhar mais abrangente, né? E que isso então vai exigir de vocês uma escolha aí, mas a gente já vai ver melhor, tá? Calma, fiquem aí. Eu sei que eu falo assim no início do jogo, mas é porque eu fico tentando entrar dentro da energia do jogo. Aí daqui a pouco, pá, eu entro na energia, daí as palavras saem com mais facilidade. Tenham paciência comigo, tá bom, Câncer? Porque no início do jogo sempre eu fico tentando entender o que as cartas querem me dizer. E aí a gente vem aqui, ó, caiu para nós, no tarô das bruxas, as de paus e 4 de ouros. E realmente, 4 de ouro são cartas opostas no sentido de que as de paus representam uma nova ideia, né? Lembra que eu dizia uma nova ideia? Algo que vocês
estão nutrindo dentro de vocês, a sacerdotisa, mas que para realizar isso precisa de um esforço, a força que abre o jogo de vocês, e também esse esforço muito relacionado com a questão da escolha, né? Os namorados aqui. Então, agora, olha o que veio. As de paus, reforçando a ideia de alguma coisa nova, de uma ideia nova, de um broto novo, uma ideia inicial que vocês tenham, mas que exige, claro, né, o próprio as de paus exige todo um dinamismo para a realização desse objetivo, mas também exige que vocês larguem de mão alguma coisa da qual vocês têm, que vocês estão apegados. E aqui, ó, tá vendo? Olha só, olha essa escolha aqui, ó, essa escolha junto com esse 4 de ouros, tá? Então, é a escolha entre partir ou ficar, né? O partir aqui representado pela carta do as de paus, que é o movimento, né? o início do movimento. E o ficar representado aqui pelo 4 de ouros, que é aquela coisa que a gente está apegado, que a gente não consegue abrir mão, assim, às vezes com muita facilidade. E que exige da gente um esforço interno, né? Muitas vezes grande. Que mais do que se refere a essa história aqui? Mas aí vocês vêm com a estrela no fundo do baralho. Lembra que vocês tinham uma estrela? E a estrela, lembra que eu dizia, é uma carta kármica. Então, esta decisão aqui que vocês precisam tomar, ela já está, de uma certa forma, prevista, né, no mundo espiritual, ou como vocês costumam chamar, né, a espiritualidade pessoal de cada um de vocês. Ela já está... Desculpa, eu fui mexer ali. Meu celular tocou. Essa mudança ou essa escolha, ela já está prevista, né, como uma coisa que a espiritualidade já deixou reservado ali para vocês. Cabe a vocês, né? Então, bom. E aí tinha caído aqui também agora a carta do louco e o 7 de espadas. Veja só, o 7 de espadas, ele sempre, para mim pelo menos, né, ele fala de um auto-boicote, uma autossabotagem, tá? E essa autossabotagem aqui, ela pode perfeitamente vir daqui, ó, tá? Desse 4 de ouros aqui. Ou seja, no momento que eu não abro mão de uma situação em que eu devo abrir mão, ou que eu já deveria ter aberto mão, para que se inicie essa nova jornada aqui para mim, desse as de paus, no momento que eu não abro mão, eu me auto-boicoto, tá? 7 de espadas. Eu acabo entrando numa energia de alguém que, ao invés de se abrir para o novo, né, permanece voluntariamente presa no seu próprio ego, né, em alguma coisa lá que não se queira abrir mão pelo ego, e não pelo self, e sim pelo ego, tá bom? E aí, claro, né, não podia deixar de vir outra carta aqui para vocês, vem o louco, que representa o nosso próprio self, a nossa criança divina, aquilo que nós temos dentro do nosso interior e que nos impulsiona, né? E como uma criança não tem medo. Então, uma criança bem orientada, ou em outras palavras, o nosso próprio self, né? o nosso eu interior bem orientado, espiritualmente, emocionalmente e intelectualmente também, consegue galgar, né, degraus cada vez maiores dentro daquilo que se quer. Mas para isso é muito necessário que se abra mão do ego. E o ego é aquela parte nossa que fica presa, que fica apegada em situações que não nos trazem mais satisfação, mas que a gente muitas vezes tem dificuldade de soltar. Por isso que é tão importante, né? Por isso que todos os filósofos e todos os psicanalistas, né, eles nos incentivam a largar, né, abrir mão do ego. Eu vou fazer um vídeo qualquer hora dessas, explicando, né, e falando melhor sobre a diferença entre self e ego, que são coisas que eu falo bastante aqui no canal, nos vídeos, e talvez muitos de vocês fiquem pensando o que ela quer dizer com isso, mas eu vou fazer, né,
me cobrem, vou fazer um vídeo falando sobre isso. O que mais? Mais uma carta só, depois a gente troca o tarô e depois a gente pega uma runa. Ó, o eremita, tá? Não tem como a gente inventar certas coisas, né? Eu sei que essa frase não é minha. Quando eu digo não tem como inventar uma coisa dessas, eu sei que eu tô parafraseando uma pessoa aqui do YouTube da qual eu admiro muito. Não vou falar os nomes, mas se vocês acompanham também o canal dela, você sabe. Ela fala bastante isso e eu não tô ganhando nada para dizer isso, mas ela é uma pessoa, assim, uma baita taróloga e alguém que eu acompanho e que eu gosto bastante. Se vocês acompanham, vocês sabem quem é, né? Que ela sempre fala, não dá para inventar uma história, não dá para inventar uma coisa dessas. E isso não é uma imitação, eu estou parafraseando como uma homenagem mesmo a essa profissional que eu admiro tanto. O eremita, não tem como inventar uma história dessas, pessoal, não tem como inventar uma coisa dessas. O eremita mostrando o nosso próprio self, né? A nossa própria... aquilo dentro da gente que já amadureceu. Né? Lembra que eu falava a criança divina, o louco, que é aquela parte nossa que se lança em novas aventuras, novas histórias, novas escolhas, novas possibilidades. E quando essa criança divina é bem orientada, ó, o eremita, que é quem? Que é o nosso mestre interior. Né? É o mestre interior, a nossa, aquela parte nossa que muitas vezes, até inclusive, nós recebemos de fora, né? Através dos nossos mestres, através dos nossos professores, através da própria espiritualidade, em que a gente então adquire o conhecimento. E aí nós nos transformamos, nós mesmos, nosso self se transforma nesse mestre interior que sempre esteve ali. Então, o eremita veio para vocês. No momento que vocês deixarem o ego, ó, deixarem esse auto-boicote aqui de segurar certas coisas que já não servem mais para vocês, fazerem a escolha certa através da intuição que está gritando dentro de vocês aí vocês recebem efetivamente, né, do alto, da espiritualidade, as bênçãos que vocês precisam para que vocês caminhem na senda que vocês querem, né, e realizem de fato os sonhos e os objetivos de vocês. É só assim. Vamos pegar uma runa agora e vamos ver que runa vem para vocês. Os jogos de runa, pessoal, deixa eu só dar um recadinho também, tá? Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida sobre tudo isso que eu falei, vocês podem deixar aqui embaixo nos comentários. Façam pergunta, façam mesmo, sem problemas. E eu respondo no próximo vídeo da semana que vem do signo de câncer, eu vou lá e respondo para vocês aqui ao vivo. Não vou falar os nomes, mas vocês vão saber que é para vocês. Eu vejo a pergunta ali e respondo, porque pode ser uma pergunta pertinente também para outras pessoas. Então é legal, vocês façam a pergunta e eu respondo no próximo vídeo, tá bom? Vamos combinar assim? E falar em combinar, vamos também fazer outra combinação. Se inscrevam no meu canal, toquem aí no sininho pretinho para vocês receberem as notificações do YouTube e sempre ficarem sabendo quando eu posto um novo vídeo. Isso é bom, é interessante para vocês e também me ajuda muito, porque daí o YouTube compartilha os meus vídeos para mais pessoas. Combinações feitas, vamos continuar aqui. Que runa que a gente... Qual runar quer conversar com o câncer nesse momento? Ó, Manar. É a runa da humanidade, tá? Da humanidade no sentido de humanidade, né? No sentido de humanidade mesmo, de seres humanos num conjunto. Pode ser que alguns de vocês aí, câncer, estejam sentindo nesse momento a necessidade de colocar os seus serviços, né, a sua arte ou a sua competência a serviço das pessoas, a serviço da humanidade. Se for essa a ideia de vocês, eu super recomendo, né? Por que eu tô falando isso? Porque a gente veio ali com o mestre interior, né? Mostrando para vocês, cabeça para baixo. A gente veio com o eremita
é o mestre interior que mostra o caminho. A gente veio com a sacerdotisa, que é uma carta que fala basicamente também em espiritualidade, em estudos profundos, estudos esotéricos. A gente tem a carta do louco, né, que é alguém que se lança numa nova experiência. A estrela, que é uma carta extremamente kármica e positiva também. As de paus, que é a própria carta da espiritualidade. Então, eu imagino que alguns de vocês aí do outro lado, ou pelo menos alguém, né, está sentindo dentro de si, dentro do coração, a necessidade de fazer algum tipo de trabalho humanitário. Né? Se esse for o teu caso, agora você vai saber que o vídeo é para ti. O que mais? Ó, tô falando. Ó, Pertro, que é a runa que ela tem uma representação com as Norn, que são deusas. Existem muitas Norn, né? Nornr no plural. Então existem muitas, mas existem três que são as mais famosas, né? Urd, Verdand e Skuld, né? Respectivamente passado, presente e futuro, e também tem uma representação com as deusas da Wicca, né? Das três fases da mulher ou das três fases da lua. Mas na religiosidade nórdica elas se chamam Nornr e elas tecem o fio da vida de cada ser humano. E esse trabalho é um trabalho extremamente espiritual, e quem possui a energia das Nornr geralmente são pessoas que se dedicam a trabalhos espirituais ou a trabalhos humanitários. Mais uma vez aqui, respondendo para alguém aí do outro lado, algum canceriano que está sentindo a necessidade de colocar esse seu lado a serviço da humanidade. Agora, lógico, né? A serviço da humanidade é uma coisa muito abrangente. A gente pode ter alguém também querendo, por exemplo, cursar medicina, né, que é estar a serviço da humanidade. A gente pode ter alguém também querendo até inclusive fazer algum serviço, assim como o meu, né, como eu faço aqui, ter algum canal no YouTube para ajudar as pessoas. Enfim, né, são inúmeras questões. Ó, Dagar. Essa runa aqui, ela tem vindo essa semana para quase todos. Dagar, que é a runa do novo dia, que é novas esperanças, que significa o raiar do sol. Ela não é a runa da sol. Essa é Soelo, é outra runa. Mas esta aqui, Dagar, ela é a runa, ela é um portal. Né? Na verdade, todas as runas são portais, mas essa aqui ela representa literalmente um portal. Então, atravessar esse portal representa subjetivamente alçar mão de uma nova situação na nossa vida, de mais claridade, né, de mais. É um novo dia, imagine, né, um dia raiando. Né? Isso dá uma alegria, uma felicidade mesmo para todos nós. Essa é a energia de Dagar, a energia de um dia amanhecendo, um dia raiando e trazendo consigo todas as possibilidades. Tá bom? É isso, Câncer. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixem o like aqui para mim, não esqueçam, né? E se inscrevam também no canal, como eu falei, para que vocês recebam as notificações toda vez que eu postar um vídeo novo, vocês vão ser avisados. Daí vocês continuam me acompanhando por aqui. Tá bom? Um beijo para vocês, se cuidem, a gente vai se falando por aqui. Tchau, tchau.